Olá, pessoal. Sou o professor Jonathan Perotti, professor do curso técnico em Finanças, e nossa disciplina é Estatística Aplicada. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar as medidas de dispersão e ver umas noções de correlação e regressão. As medidas de dispersão, elas visam descrever os dados no sentido de informar o grau de dispersão ou afastamento dos valores observados em torno de um valor central, geralmente a média. Elas indicam se o conjunto é homogêneo, se tem pouca ou nenhuma variabilidade, ou heterogêneo, muita variabilidade. Nós vamos estudar nessa aula as medidas de dispersão, tanto a variância quanto o desvio padrão, que são as medidas mais utilizadas. Trouxe aqui um exemplo, uma situação, na verdade. Uma pessoa é encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas e recebe a informação de que a média de idade do grupo é de 20 anos. Observemos alguns casos possíveis. Pessoal, a primeira possibilidade eu consegui como grupo A, onde os 6 participantes têm 20 anos. Se os 6 participantes têm 20 anos, então a média de idade do grupo é a soma dividido por 6, que dá uma média 20. Tem uma possibilidade também de um grupo B ter uma pequena variabilidade nas idades, 22, 23, 18, 19, 20 e 18. Calculando a média aritmética aqui, também vai dar 20. Pessoal, e o grupo C, com pessoas de idades bem dispersas, um com 6 anos, outro com 62, um com 39, outro com 4, um com 8, outro com 1, idades bem dispersas. Pessoal, a média aritmética desse grupo também é igual a 20. Então, apesar se ele me der somente essa informação da média, não tem como eu entender o perfil desses participantes, se é bem homogêneo, se é bem disperso. Então, como esse problema fez surgir a necessidade de criar uma nova medida, que foi onde surgiu as medidas de dispersão. Dessas medidas, a primeira é a variância, que a gente vai estudar. A variância que vai tentar começar a corrigir e entender melhor esse grupo pesquisado. Por exemplo, se eu considerar um grupo aqui de x1, x2 e xn valores assumido por uma variável qualquer, onde x barra aqui vai ser a média aritmética desses valores. Se eu considerar aqui variância, eu vou chamar ela de var, ou eu chamo ela de v, ou eu chamo aqui de ρ ao quadrado. Essa aqui vai ser a simbologia para a variância. Pessoal, a variância, ela vai ser esse somatório, ó. O somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n, onde xi aqui representa cada um dos valores encontrados, menos o valor da média, essa diferença ao quadrado, essa diferença aqui a gente pode chamar de desvio, certo? Desvio, a variação aqui. O somatório dos desvios ao quadrado, tudo dividido por n. Isso aqui é quem? É o primeiro menos a média ao quadrado, o segundo menos a média ao quadrado, até o último menos a média ao quadrado, tudo dividido por n. Isso aqui é a forma de calcular a variância. Vamos calcular a variância desses grupos que a gente viu, grupo A, grupo B e grupo C. No primeiro grupo, como todas as idades são iguais, e iguais a 20, o desvio aqui, ó, se eu pegar 20 menos 20, dá 0. Então, todos os desvios aqui são iguais a 0. Ou seja, a variância aqui é 0. Variância vem de variação, já dá para entender, é uma variação. Esse aqui não teve variação. Aqui tanto a média, a mediana, a moda, todas são iguais, aqui a variância é 0. No segundo grupo, teve uma pequena variação. Se eu calcular aqui os desvios, ó, pegar o primeiro, 22 menos 20, 2. 23 menos 20, 3. 18 menos 20, menos 2. Pego todas as diferenças, ó, todos os desvios, e pego esses resultados e elevo ao quadrado. Vou ter 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Somo todos esses desvios ao quadrado e divido por 6, que é a quantidade de valores. Aí eu vou ter aqui uma variância igual a 3,6.
No grupo C, que é bem disperso, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os desvios, vou pegar aqui os desvios, cada número menos a média, vou elevar esses valores ao quadrado, somo e divido por 6. Pessoal, nesse grupo que é bem disperso, observe aqui o tamanho que deu o resultado da variância. Deu um número bem grande, 513 a variância. Pessoal, mas não tem nenhum número nem próximo do 513 aqui, ó. Isso quer dizer que quanto maior for a variação, maior vai ser a variância. Como esse número é muito disperso, muito longe dos valores encontrados aqui no grupo C, surgiu a necessidade de criar uma nova medida de dispersão, que faça essa correção, que traga números próximos aqui da variação que está tendo no grupo. Aí surgiu a necessidade de criar o desvio padrão. Porque esse número que está sendo muito grande, porque os valores eles estão elevados ao quadrado. Se eles estão elevados ao quadrado, para fazer essa correção, a gente vai ter que calcular a raiz quadrada. E vai dar um valor exatamente na mesma unidade que foi pesquisada. Então, aqui o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Ele facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores observados. Por exemplo, no grupo A, a variância foi 0. Então, quem vai ser o desvio padrão? A raiz quadrada de 0, que é 0. No grupo B, a variância foi 3,6. Quem vai ser o desvio padrão? A raiz quadrada de 3,6, aproximadamente 1,9. No grupo C, a variância foi 513,6. Então, quem vai ser o desvio padrão? A raiz quadrada dele, 22,6 anos. Aqui são valores, mas na mesma unidade lá do grupo pesquisado. Aqui você entende melhor qual a variação. Quanto maior o desvio padrão, mais disperso são os valores. O grupo tem a maior dispersão. Eu vou falar um pouco sobre a correlação e regressão, só para vocês terem uma noção. Essa parte aqui eu quero só que vocês tenham noção do que é. Eu não vou nem cobrar nas atividades avaliativas, não, mas eu quero pelo menos que vocês tenham noção do que isso fala. Correlação e regressão são duas técnicas estreitamente relacionadas que visam estimar uma relação que possa existir entre duas variáveis na população. A correlação, ela resume o grau de relacionamento entre duas variáveis, x e y, por exemplo, e a regressão tem como resultado uma equação matemática que descreve o relacionamento entre variáveis. Por exemplo, se eu quero relacionar a idade e a altura das crianças, se eu quero relacionar o tempo de prática de esporte e o ritmo cardíaco, se eu quero relacionar o tempo de estudo e a nota na prova, se eu quero relacionar a taxa de desemprego e a taxa de criminalidade, se eu quero relacionar a expectativa de vida e a taxa de alfabetismo, isso eu vou usar a correlação. A relação vai estudar essa relação entre duas variáveis. Quando a gente trabalha com a correlação, a gente usa muito esse diagrama de dispersão, uma forma de representar os dados. Aqui a gente coloca aqui como se for a representação do plano cartesiano. Como se for o plano cartesiano, a gente representa os pontos pesquisados aqui das variáveis. Então, uma maneira de descrever os dados conjuntamente é através do diagrama de dispersão. A relação entre duas variáveis quantitativas pode ser descrita como positivo, nesse primeiro caso. Observe nesse primeiro caso aqui, ó, que os pontos aqui, ó, com o passar do tempo, a gente sabe que cresce aqui para a direita. Se eu cresço o número para a direita, os números estão crescendo aqui na vertical, ó, no Y. Se eu cresço o número para o X, ele também está crescendo para o Y. Aqui a gente tem uma tendência crescente, ó, apesar de não ser em linha todos alinhados, mas a gente percebe uma tendência positiva aqui. No caso B, quando eu cresço os números para a direita, eles estão decrescendo, ó. Eu percebo aqui uma tendência negativa, porque os pontos aqui estão diminuindo. Nesse caso C, os números estão tão dispersos que eu não consigo perceber nenhuma tendência, nem positiva, nem negativa, que é um caso não linear. Não tem nenhuma tendência, nem positiva, nem negativa. Por exemplo, na figura, o gráfico de dispersão das variáveis x e y na tabela estão representados.
Pessoal, eu coloco aqui à esquerda, eu tenho uma tabela onde eu relaciono aqui os anos de serviço de uma pessoa num determinado emprego e na outra coluna aqui eu tenho o número de clientes desse funcionário. Aí aqui, ó, se ele tem 2 anos de serviço, tem 48 clientes, 3 anos de serviço, 50 clientes, 4 anos de serviço, 56 clientes, 5 anos de serviço, 52, 4 anos, 43. Aqui eu tenho uma representação aqui. Pessoal, quando eu coloco numa tabela dessa, já não tenho tanta clareza do que está acontecendo. Mas quando eu coloco aqui no diagrama de dispersão, aqui à direita, ó, eu já consigo perceber que tem uma tendência positiva. Ó. Apesar de não ser em linha reta, mas tem uma tendência, quanto maior o tempo de serviço, maior o seu número de clientes. Ó. Eu consigo perceber essa tendência. Esses pontos eles não estão em linha reta, mas a gente consegue perceber claramente essa tendência crescente. E o coeficiente de correlação ele vai falar sobre essa relação entre essas variáveis. A gente tem uma forma para calcular essa relação entre eles. Então, a força de associação pode ser medida por um coeficiente de correlação. E esse coeficiente de correlação ele é a medida da intensidade dessa associação existente entre duas variáveis quantitativas. O coeficiente ele foi proposto por Karl Pearson e ele é denominado pela letra R. A gente vai usar a letra R para denominar o coeficiente de correlação. E esse coeficiente de correlação ele vai sempre variar de -1 a 1. Certo? Vai ficar nesse intervalo. Aqui eu trouxe, por exemplo, se você calcular o coeficiente de correlação e der 0, quer dizer que os dados são muito dispersos, eu não tenho uma relação entre as duas variáveis. Se eu tenho, por exemplo, coeficiente sendo meio, estão dispersos, mas eu percebo uma pequena tendência positiva aqui, uma pequena tendência positiva. Se eu pego o R igual a 0,8, os dados já estão um pouco mais alinhados e com uma tendência crescente. Perceba que esses valores aqui são ou 0 ou um valor positivo, tendência positiva, tendência crescente. Então, se é exatamente 1, se o R for exatamente 1, perceba que os pontos estão praticamente alinhados. Nos 3 casos aqui, os pontos estão praticamente alinhados. Se o coeficiente é negativo, por exemplo, -1, eles estão alinhados e ainda estão decrescente, tendência negativa. -0,8, próximo do -1, tendência decrescente, estão dispersos, mas já se aproximando de uma reta. Se é -0,5, eles estão mais dispersos, mas também a gente já consegue perceber uma pequena tendência negativa aqui. Pessoal, esse cálculo do coeficiente de correlação, ele é dado por essa relação aqui, o R, para a gente encontrar isso, a gente usa essa fórmula, que vai relacionar as variáveis. Pessoal, nesse primeiro momento, eu não quero que vocês calculem, façam esse cálculo, porque realmente é trabalhoso usar essa fórmula aqui. Se eu tenho duas variáveis aqui com certos valores encontrados, mas eu vou deixar como sugestão um vídeo que mostra como você faz esse cálculo no Excel. No Excel é tranquilo. Você coloca os valores encontrados e ele já faz o cálculo da correlação e da reta de regressão. Então, eu vou deixar como sugestão. Nas avaliações eu não vou cobrar isso, mas eu vou vou deixar para vocês um vídeo para vocês assistirem e basear. Se você precisar fazer cálculo de correlação, você sabe onde encontrar. E aplicar no Excel, que é bem fácil. Aqui os materiais para consulta. Eu vou deixar o livro de estatística e esses vídeos aqui sobre o conteúdo relacionado. E no final aqui um vídeo de correlação e esse vídeo final aqui é de regressão linear usando o Excel. Um abraço a todos e bons estudos.